Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos fazer os exercícios sobre multiplicação e divisão dos números inteiros. Ficaram alguns exercícios que eu passei para vocês na semana passada, que era para ficar no caderno. Primeiro a gente vai fazer a correção deles e depois eu já explico a atividade de hoje. Tudo bem? Vamos lá? E aí eu vou fazer a correção destes 10 aqui, que agora é o seu momento de arrasar. Vamos fazer um por um e tirar as nossas dúvidas, tudo bem? Para resolver qualquer multiplicação ou divisão dos números inteiros, a gente precisa lembrar da tabela. Então, sinais iguais, eu vou colocar como resposta mais. Sinais diferentes, vou colocar como resposta menos. Então, aqui, ó, é só o sinal que vai lá pro final. A conta continua ou de multiplicação ou de divisão. Vamos lá. Então, aqui, tanto 13 quanto 6 não tem sinal nenhum. Preciso colocar o mais e procuro na tabela. Mais com mais, mais. Só isso que eu vou fazer em relação à tabela e os sinais. O restante é conta de vezes, ó. Coloquei o pontinho, conta de vezes. 13 vezes 6. Montei aqui, ó. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. Mais 1 que subiu, 7. Aí eu vou colocar o resultado aqui, certo? Então, primeiro faço o jogo de sinal olhando a tabela e, por fim, faço a multiplicação quando tiver um pontinho só. Vamos para 2? Na 2, eu tenho menos e não tenho sinal. Toda vez que eu não tenho sinal, significa que eu tenho mais. Menos com mais, olha lá na tabela, ó. Menos com mais, eu sei que na resposta vai ser menos. E eu faço a conta de vezes normalmente. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1. Então, este resultado vem para cá, ao lado do sinal que eu arrumei. Na questão 3, eu tenho 5 vezes menos 14. Não tem sinal, mais. Mais com menos, olha lá na tabela, ó. Mais com menos, menos. E vou fazer a conta de vezes. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, aqui, 70. Na questão 4, eu tenho menos e menos. Procuro lá na tabela, ó. Menos e menos, mais. Então, menos e menos, mais. 10 vezes 6, faço aqui a conta, ó. 6 vezes 0, 6 vezes 1. E eu finalizo o resultado aqui. E na questão 5, tenho 7 vezes menos 15. Não tem sinal, coloco mais. Mais e menos. Vou olhar lá na minha tabela, ó. Mais e menos, menos. Então, aqui, o sinal fica menos. 7 vezes 15. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Então, aqui, menos 105. Essas foram as questões que eu passei para vocês de multiplicação. Então, toda vez que eu tiver multiplicação, primeiro eu faço o jogo de sinal, usando essa tabela aqui. E depois multiplico os valores, tudo bem? Pessoal, a divisão, ela é a mesma coisa. Primeiro faço o jogo de sinal, usando a tabela. E por fim, eu divido os valores. Então, aqui na 6, ó, 8 dividido por menos 2. Então, aqui não tem sinal, coloco mais. Mais com menos, vou lá na tabela de novo, ó. Ele aqui. Mais com menos, menos.
8 dividido por 2, eu tenho R$8. Vou dividir para 2 pessoas. Quanto cada uma vai ganhar? 4, ok? Então, mais com menos, menos. O sinal já veio. E fiz a conta de dividir. Na questão 7, não tem sinal, mais. Não tem sinal, mais. E na nossa tabela? Mais com mais, mais. Então, coloca aqui no resultado, mais. R$100 dividido para 2 pessoas. Quanto cada uma ganha? R$50, certo? Aqui na 8, menos 14 dividido por 7. O 7, ele não tem sinal nenhum. Preciso colocar mais. Olha lá na tabela, o menos e o mais. Menos e mais tá aqui, ó. 14 dividido para 7, 2. Certo? Na questão 9, eu tenho menos 60 dividido por menos 2. Olho lá na tabela. Menos e menos, mais. Então, vou lá. Menos e menos, mais. 60 dividido para 2, R$60 dividido para 2 pessoas, cada uma vai receber 30. E por fim, a décima, eu tenho menos 25 dividido por menos 5. Olha a tabela, menos e menos, procuro lá, ó. Menos e menos, mais. 25 dividido para 5, então se eu tenho R$25 para dividir para 5 pessoas, cada uma vai receber R$5. Tudo bem? Vamos à atividade agora? Pessoal, então essa aqui é a nossa atividade de hoje. O nome de vocês, por favor. O módulo também, se quiserem colocar só a letra, sem problema algum, porque eu só tenho os quartos anos, tá bom? Aí, a primeira questão tá assim. Marque conforme a tabela dos jogos de sinais. Então, a gente tem a tabela mais com mais, menos com menos, mais com menos e menos com mais. Vocês só vão marcar se os dois juntos vai dar mais ou se vai dar menos. É só marcar uma das alternativas, tudo bem? Na questão 2, tá escrito o seguinte: depois que a gente faz o jogo de sinal, qual a conta que devemos fazer, né? A gente faz conta de mais, soma, faz conta de menos, subtração, faz multiplicação ou faz divisão. Nessa questão 2, vocês podem marcar mais que uma alternativa. Questão 3, eu tenho uma conta e eu quero saber qual é o resultado dessa conta. Não se esqueçam que primeiro eu tenho que fazer menos com menos e depois eu faço a multiplicação, 45 vezes 3. Marco qual é a alternativa aqui, ok? Na questão 4, é a mesma conta, mas eu mudei o sinal, ó. 45 vezes menos 3. Qual é a resposta? Vou lá, procuro e marco. Na questão 5, preciso fazer a conta também. Tenho 2 vezes 24. Lembrando que toda vez que os sinais não aparecem, é porque é mais. Vou lá e marco o resultado que eu encontrar. Na questão 6, eu tenho a mesma conta, mas com um sinal diferente aqui, ó, um menos. Então, eu vejo onde tá faltando o sinal, coloco o sinal que precisa e, por fim, faço a multiplicação. 2 vezes 24. Não esqueçam de primeiro fazer o jogo de sinal, para depois fazer ou a multiplicação ou a divisão. Questão 7. Eu tenho várias contas aqui e alguns resultados. Então, eu tenho 2 vezes menos 70, menos 5 vezes menos 6, menos 10 vezes 7,
6 vezes 12, menos 144 dividido por menos 2. Então, também tenho divisão aqui no meio. Menos 420 dividido por 3. Menos 700 dividido por 10. E 150 dividido por 5. Qual a intenção dessas contas? É que vocês façam o jogo de sinal para ver qual é a resposta correta. Então, ou ela vai ser menos 70, ou ela vai ser 72, menos 140 ou 30, ok? Então, é só marcar na linha qual é a resposta certa. E, por fim, se você tiver alguma dúvida ainda em relação à multiplicação e divisão dos números inteiros, precisa marcar um sim aqui. Eu vou entrar em contato com você e a gente vai conversar no privado para ver se eu consigo tirar essa sua dúvida. A gente faz alguns exercícios extras, tem outras explicações, tá? Caso não tenha, é só marcar o não aqui, tudo bem? Então, bons estudos hoje e muito obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição.